105 Notícias. 12h36 e agora nós estamos recebendo aqui nos estúdios do nosso 105 Notícias, né, a Bia Albuquerque, Beatriz Albuquerque Castro, ela que tem no seu currículo como jornalista, engenheira de produção e é humanoterapeuta. Hoje ela atua, né? Ela é humanoterapeuta. Vamos saber um pouquinho mais. Eu tive uma prévia, né? Fiquei sabendo que essa humanoterapeuta tem ajudado a muitas pessoas, né? Em diversos momentos da vida. Então, hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Bia, obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Anderson. Só que agradeço essa oportunidade, também o trabalho aí do Leandro. Muito obrigada. Nós ficamos muito felizes hoje com a sua presença, inclusive ela que é colunista, né? Ela é colunista no Jornal Observador aqui de Pirajuma, um abraço ao Silas, todo o pessoal. Ela também já trabalhou em colunas, né? De astral como João Bidu, em Bauru, enfim, né? Em outros muitos serviços, um currículo extenso você vê, né? Aqui da Bia Albuquerque, que hoje está aqui conosco, né? Primeiro eu queria perguntar para ela, para que o ouvinte possa saber a diferença entre terapia e psicologia, né? Como se diferenciar isso no campo profissional, Bia? Perfeito. Realmente é comum as pessoas terem essa dúvida, né? Mas a psicologia, ela é uma ciência. Para a pessoa ser psicóloga, ela precisa fazer uma graduação, existe um órgão regulamentador, então a pessoa precisa ser vinculada a esse órgão, ao CRP. Mas, além da psicologia, existem outros diversos tipos de terapia. Esse ramo das terapias que eu trabalho atualmente são as terapias holísticas. Então, nós fazemos muitos cursos, diversos cursos, estamos sempre nos atualizando, mas não é essa ramo científico no sentido de fazer uma faculdade, mestrado, doutorado. São as chamadas terapias alternativas ou integrativas. Mas também através de muito conhecimento, né, Bia? Muito estudo, muita prática e muitos assim, relatos das pessoas, né? Inclusive foi isso que me fez fazer uma mudança de carreira aí várias vezes na minha vida, porque essa busca de querer ajudar as pessoas, comecei atendendo como se fosse assim um estágio para ver se era verdade mesmo, tudo aquilo que eu estava estudando, que eu fui pesquisando como um autoconhecimento, fui tendo tantos relatos tão assim positivos e muito bons na vida das pessoas que eu falei, nossa, é isso que eu quero seguir. E agora explica pra gente o que é humanoterapeuta. Sim, humanoterapeuta é o nome dessa técnica, dessa metodologia humanoterapeuta, né? Porque a gente trabalha com as pessoas aí, os seres humanos, e é também de um ideal de que cada pessoa é uma unidade de toda a humanidade. Então, nós, trabalhando aí com o autoconhecimento, com a melhora de vida de cada pessoa, nós também estamos, de certa forma, influenciando aí ao bem-estar, a melhora de vida de todas as pessoas, de toda a humanidade. E como que se dá? O que a pessoa tem que estar passando para procurar uma terapia como essa, Bia? Todas as pessoas podem se beneficiar, com certeza, desse tipo de trabalho. Nós temos, assim, pessoas que já gostam desse ramo de autoconhecimento, de energia, de espiritualidade, então elas já buscam naturalmente para se aprofundar nesses processos, essas questões interiores. Também pessoas que falam assim, já tentei de tudo, já fui em todo tipo de médico, todo tipo de tratamento, não resolveu. Então, vou ver como que é isso aí. Também acontece esse perfil. Existem pessoas que possuem até início de depressivas, pessoas depressivas, com problemas na família, que procuram uma terapia? Sim, já atendi pessoas, né? Com questões objetivas, por exemplo, assim, medo de sapo, medo de dirigir. E tem mesmo com as pessoas que têm esses medos, viu? Isso, então, questões pontuais. Ou questões, assim, também, sinto um vazio existencial. Já comprei lá, achava que eu devia ter uma casa própria, já adquiri minha casa, queria fazer uma faculdade, já fiz a faculdade, já passei no concurso que eu queria, mas eu tenho esse vazio existencial, essa coisa que parece que minha vida não tem sentido, que a gente poderia, né, caracterizar como um quadro aí depressivo. Então, também esse perfil de através pessoas... de terapia consegue-se tirar isso. Vamos colocar exemplo. Você falou medo de sapo. Conheço pessoa que tem medo de sapo. Não suporta chegar perto de um sapo. E daí, como que você trabalha isso? Coloca um sapo ali perto? Não, de jeito nenhum. Não. Primeiro nós fazemos, né, uma consulta inicial, que é aprofundar
entender por que a pessoa está vivenciando isso. São questões que ela já Conhecer traz. os traumas? Que ela já traz, aí nós conseguimos identificar as datas de vivências que ela teve. E alguma questão na infância que ela foi exposta ali, a realmente um sapo, ou uma questão geracional. Algum familiar dela teve alguma experiência traumática, e isso ficou como se fosse impregnado no campo astral, nas células mesmo dela, a gente pode falar assim. E então, nós fazemos uma primeira consulta para identificar de onde vem esse trauma, por que ela está passando por isso, é uma questão mais emocional, mais mental, porque às vezes está no inconsciente, né? Então a pessoa não consegue lembrar. Ou muitas vezes ela acha que ela tem aquele medo, né? Ele nem é uma existência. Ela, em algum momento aquilo foi traumático, mas hoje talvez nem tá tão evidente assim, e ela tá vivendo como se ela fosse assim, tivesse colocado um óculos e ela visse o mundo a partir dessa visão de mundo. Então, nessa primeira consulta, nós identificamos aí a origem dessa dor. E também, muitas pessoas às vezes confundem e falam assim, eu tenho ansiedade, então eu quero tratar essa ansiedade. Nós, os humanoterapeutas, entendemos esse exemplo da ansiedade como um sintoma. Nós vamos buscar a causa por trás da causa, né? O que está atrás dessa ansiedade. Né? Por exemplo, eu engordo porque eu como muito, porque eu tenho ansiedade. Então, a causa não é a ansiedade, é porque você tem essa ansiedade. Então, nessa primeira consulta, a gente faz assim uma varredura mesmo na pessoa para entender os porquês dos porquês. Essa é a função da terapia é buscar isso através do que não está se encaixando, que a pessoa está adquirindo aquele problema? Dessa nós chamamos de dor, né? Porque a dor dói. Então, mesmo que às vezes a pessoa fala, nossa, eu entendi, por exemplo, aquele término de relacionamento, eu já entendi que eu não me dava bem com a pessoa, e ela simplesmente seguiu o caminho dela e eu a minha, e o meu. Eu já entendi, mas a dor tá doendo. Então, a dor dói. Nós vamos aí na causa da dor. E a partir desse primeiro atendimento, nós estabelecemos um tratamento, um acompanhamento, que dura em média aí 2 a 3 meses, que são atendimentos semanais. Porque eu te falo, você tem medo de sapo porque na sua infância houve uma situação lá que você foi exposto a esse animal e isso te gerou um trauma. Entendi. E agora? Não quer dizer que você vai conseguir ir num rancho, por exemplo, com seus amigos e ficar bem sem aquela preocupação. Sim. Então, essa primeira consulta é entendimento. Esse tratamento que é personalizado, de acordo com essas características do que nós identificamos no primeiro atendimento, nós fazemos um acompanhamento com técnicas que fazem a limpeza de todos esses processos. É como se a pessoa tivesse um elástico, que estivesse prendendo ali o pé dela, esse medo de sapo, um elástico prendendo, e ela tenta se livrar sozinha, e o elástico puxa. Ela faz esforço, o elástico puxa. E a cada atendimento nós vamos afrouxando esse elástico, cortando um pedacinho desse elástico. E com isso a pessoa vai sentindo mais alívio, mais tranquilidade. E na vivência do dia dela, ela consegue aí fazer os movimentos, dar os seus passos. Você já conseguiu, Bia, recuperar uma pessoa que tem um trauma muito grande ou medo, né? Nós estamos colocando exemplo aqui o sapo, mas pode ser uma outra coisa. De conseguir superar um medo desse? Sim, medo de dirigir, por exemplo, né? A pessoa, ela veio com outras questões, não conseguia dormir, tinha crise de ansiedade, e mais uma das queixas é que ela tinha muito medo de dirigir, dependia dos outros. Ela trabalhava em outra cidade, Conheço pessoas também. Dos outros para levar e buscar. Agora, você pensa, você já é adulto, né? Assim, conseguiu perder o medo? Ela chegou ao longo desse tratamento, ela me relatava assim, porque eu tava na estrada, aí começou a chover, só que eu não conseguia parar de pensar em tal assunto. Quer dizer, ela já estava naturalmente dirigindo na chuva, e ela nem percebia, de tão natural. Isso que é legal também de reforçar, que é uma coisa natural, né? É natural esse processo no tempo da pessoa e de acordo com o momento dela, né? Então, por esse exemplo aí, de dirigir. Um outro exemplo, uma pessoa que me procurou, porque ela estava fazendo faculdade, ela falou, olha, eu escolhi o curso que eu quis, a faculdade que eu quis, só que eu não consigo estudar. Eu não consigo abrir um livro e estudar. E aí essa pessoa foi um tratamento, se eu não me engano, de 8 semanas, e hoje ela está no mestrado com bolsa. Olha só que legal. Então ela participou lá dos tratamentos, fez a graduação, participou de congressos internacionais até, durante assim, o finalzinho do tratamento ela já estava conseguindo se dedicar mais aos estudos, e hoje ela está no mestrado. Como que foi a procura? Ainda estamos, né, na pandemia, não saímos dela, mas eu digo, no momento mais tenso da pandemia, onde muitas pessoas, né, perderam muito, né, muitas perderam tudo, mas perderam muito dentro da pandemia. Como que foi a procura dessas pessoas através da terapia? Sim, é muito interessante inclusive mesmo. Que perderam familiares, né, Bia?
Exatamente, é um momento muito delicado também, e nós procuramos assim, respeitar muito o momento da pessoa, porque esse tratamento ele é muito profundo, então a pessoa vai se deparar com vivências dela mesma, ela vai ressignificar muitas questões, perceber que às vezes uma situação que ela achava que ela foi vítima, talvez ela não era tão vítima assim. Então nós temos também que ter essa sensibilidade na hora de direcionar a pessoa para seguir com o tratamento ou não. Na pandemia, na verdade, foi o momento que eu fiz essa transição. Sim. Que eu tava Quando já... você começou? Quando eu comecei. Com a humanoterapia? Isso. Eu já tinha me formado em jornalismo, já trabalhado na área, morado em São Paulo, em outras cidades. Tava aí querendo me encontrar, tava fazendo a graduação de engenharia de produção, porque eu senti como se fosse um vazio existencial. Sim. De que eu queria ser útil às pessoas de alguma forma, queria mudar o mundo, vamos falar assim, né? Sim. Nossa, queria mudar o mundo. E falei, vou ser jornalista, vou ser heroína, né? Salvar o mundo. E na prática, eu fui me identificando com outras questões. Falei, vou fazer engenharia, que eu consigo construir alguma coisa mais palpável, que realmente eu consiga implementar umas condições de trabalho melhores numa empresa, por exemplo. E aí eu estava fazendo o meu TCC na pandemia, tinha voltado a morar com os meus pais para ficar ali um tempo com a família, né? Nesse momento de reclusão, fazendo o TCC de engenharia. E comecei a fazer esses cursos por um autoconhecimento, né? De humanoterapeuta, isso. Para autoconhecimento, para ver como que era, porque eu achava legal, sempre me interessei por esses assuntos, né? E aquilo ressoava tão fortemente no meu coração que como eu comentei, vou atender um amigo para ver como que é, como se fosse um estágio. Aí uma pessoa, ela já tinha feito 7 cirurgias para expelir pedras no rim, assim, depois do atendimento, pela urina, ela expeliu uma pedra maior que um feijão. Tem a foto dessa pedra aí. Então eu falei, meu Deus, isso aí já foi o primeiro atendimento que eu fiz, eu já fiquei surpresa. E aí, com isso, eu fui atendendo mais alguns amigos, então... E tendo esses resultados, assim, surpreendentes, né? E hoje eu sou profissional nesse sentido, né? Saí das minhas outras carreiras, utilizo os conhecimentos, mas para focar nesse trabalho. Hoje você atende na onde, Bia? É virtual, totalmente virtual. O seu atendimento não é presencial, nenhum é presencial? Eu faço algumas técnicas, como o Círculo da Vida ou o baralho terapêutico, que são, às vezes a gente reúne grupos e faz presencialmente, né? Principalmente o Círculo da Vida. Mas majoritariamente é virtual. Então eu já atendi pessoas até de outros países, né? Olha, brasileiros de outros países. E como que as pessoas te acham para acionar o seu serviço? No Instagram, principalmente, é o @BiaAterapeuta. E também aí a pessoa aqui de Piraju e da região, toda semana sai a minha coluna no Jornal Observador, lá também tem meu contato. E também meu telefone, posso passar aqui? Meu WhatsApp? Fica à vontade. Então, DDD 14 98190 4818. E essa técnica sua, a humanoterapia, ela ajuda mais mulheres ou homens? Qualquer pessoa, né? Isso é indiferente pra gente quando eu executo o trabalho, mas a procura acaba sendo maior das mulheres. Né? Mais das mulheres. Eu acredito também que por eu ser mulher, porque eu tenho colegas que eles atendem mais homens, né? Colegas homens que atendem mais homens. Então, acho que por essa identificação, né? Acabam também, assim, mais jovens que me procuram. Mas a gente vê uma tendência aí das mulheres estarem mais preocupadas nesse autoconhecimento, nessa melhora. Ou até também se sentem assim, tem um pouco mais de facilidade de se abrir, de falar das emoções, porque para os homens existe uma certa repressão, né, social de ele não de que se ele expressar o que ele sente, ele está sendo frágil, está sendo vulnerável, que o ideal do homem é não ser assim. Mas pelo contrário, a gente tem que ser tão corajoso a ponto de olhar para nossa vulnerabilidade, porque não é assim, errar é humano. É o contrário, ser humano erra. Assim. Senão a gente seria ET, anjo, mestre ascensionado, canonizado. Né? Então, assim, a pessoa tem que ter uma humildade para ela reconhecer que nesse momento, nossa, uma humildade é até um desejo, porque eu vou ficar carregando esse fardo por quanto tempo? Por exemplo, essa pessoa que não conseguiu estudar. Hoje ela está deslanchando e ela vai ficar carregando isso por quanto tempo? O seu público, existe uma faixa etária maior que te procura ou não? Ele é variado? Atualmente, pessoas da minha idade, estão na faixa mais ou menos dos 30 anos, porque eu acho que são as pessoas que se identificam com a minha trajetória, né? Pessoas assim que já fizeram várias faculdades, que são pessoas que não têm assim um problema real na vida, no sentido de que aconteceu uma tragédia ou uma coisa, nossa, que justifique, mas ela sente um grande vazio. Nossa, eu queria fazer coisas pelo mundo, parece que as coisas não me preenchem, que cada dia vou lá, ganho dinheiro, no final de semana vou no churrasco, e aí? Então, pessoas com esse perfil de sentir esse vazio chegam bastante até mim.
E também mulheres, assim, que se dedicaram muito à família, muito ao trabalho, conquistaram ali as metas para sua geração ali, que era proposto, e agora elas estão estáveis, com aposentadoria. E agora? Agora a minha vida. Nossa, e agora eu posso ser eu posso me divertir, eu posso curtir? Sim. Como que eu faço isso? Eu nem sei o que eu gosto. Então esse perfil também de mulheres Procura chega bastante. bastante para mim. Olha, bacana, hein? Isso. Então é conhecendo algo novo, né? Que é algo novo que eu digo para mim, né? Conhecendo um pouco mais sobre a humanoterapia, né? O porquê que ela serve, quando que ela se encaixa, quando a pessoa pode procurar uma terapeuta como você. A qualquer momento, né, que ela sentir, nossa, eu gostei dessa moça, eu Tenho tinha esse chamado. problema, sinto vazio, tenho um problema, posso... Pode ser a qualquer momento que ela sentir, ou sentiu mesmo alguma coisa que a gente fala assim, travada na vida. Por exemplo, já tive vários relacionamentos, quando eu vou casar, termina, faço uma besteira, descubro uma besteira da pessoa. Então você vai percebendo um padrão que a pessoa está vivenciando. Ou, por exemplo, assim, eu sempre tenho vontade de trabalhar em tal lugar, estudo. No dia da entrevista eu atraso, ou no dia do concurso eu não vou. E isso se repete, então a gente já percebe um padrão, como se fosse assim uma amarra na vida da pessoa, né, naquele assunto. Ou, eu vejo com facilidade as pessoas felizes aí com a família e eu tenho esse conflito familiar. E cerca de quantas sessões que é para tirar não, né? Ou seja, para melhorar o que está acontecendo com a pessoa? Sim, é uma média, né? Bem média. O menor tratamento que eu fiz foram de 6 semanas e o maior de 17. É uma vez por semana? Isso. Então o menor foram de 6 e o maior de 17. E isso nós conseguimos averiguar a partir dessa primeira consulta, esse primeiro atendimento, que é personalizado. E na verdade não sou nem eu que defino, é como se a própria energia da pessoa me falasse quantos ela precisa de cada uma das técnicas que nós trabalhamos. A média mesmo são 12, 13 atendimentos. Sim. E foram os extremos que eu quis apresentar aí para as pessoas. E também, né, você falou assim, para curar e para tirar. Sim. É importante a gente ter a consciência de que algumas coisas na vida nós Já pegou algum cliente que não dá jeito? Não é que não dá jeito. Mas, por exemplo, esse exemplo eu falei, a pessoa não conseguia estudar, hoje ela está no mestrado, ela conseguiu estudar. Tem pessoas que, por exemplo, assim, essa questão do relacionamento que eu falei, nossa, eu sempre me envolvo com pessoas, tal, mas aí quando vai ficar firme mesmo, a coisa desanda. Não quer dizer que ela vai terminar o tratamento, que vai ter um príncipe, uma princesa encantada lá, vai casar, não é isso. Mas ela consegue entender melhor, por exemplo, um padrão de relacionamento, né? Um padrão. Ela sempre procura pessoas, por exemplo, que tem um perfil mais dependente. Então ela sempre tem que resolver todos os problemas. E isso, por quê? Porque ela se sente, talvez, sem valor, então ela quer ficar provando o valor dela, porque na infância, por exemplo, teve muitos irmãos. Então ela quer ficar provando o valor dela, ela arruma alguém dependente que ela fica resolvendo tudo. Parece gostoso você ter alguém que resolve tudo por você. Só que a pessoa se sente, assim, impotente, a pessoa se sente desvalorizada, a pessoa se sente o outro, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu sou um boneco? Eu fico dependente dessa pessoa? E aí, não quer casar, por exemplo, que eu vou casar pra seguir desse jeito. Então a pessoa descobriu, tá vendo? Que ela não conseguia, por exemplo, se casar e ela descobriu que ela tinha uma necessidade de se fazer importante porque ela se sentia desvalorizada pela família. Sim. Então, assim, ela vai descobrindo coisas mais profundas sobre ela. E é esse sentido de ir tirando essas camadas, esses véus, que a gente fala véu da ilusão, para um autoconhecimento. Porque, assim, a gente compreende que Deus, a natureza, nos fez para ser felizes. E ele fez perfeitamente, com todas as habilidades, as características físicas, mentais, emocionais, para que nós sejamos felizes. Essa é a nossa essência. Então, se nós conseguirmos manifestar isso, tornar isso uma coisa útil, vamos dizer assim, né, produtiva, produzir e amar de maneira satisfatória, como diz o Freud, nós estamos vivenciando, manifestando a obra de Deus. Então, para a vida ser uma plenitude. Tem os desafios, mas faz parte da gente vencer, enfrentar, superar e sentir essa força. Sim. Só que o que é a dor? Quando a pessoa está deslocada dessa essência. Quando, na verdade, se a gente for numa profundidade, ela não está respeitando a obra da criação. Sim. Entendeu? Ela está querendo ser diferente do que ela é. Saindo daquilo, ela né? está se achando inadequada, ela está achando que ela tinha que ser de jeito diferente, ela quer manipular para que alguma coisa seja melhor ainda do que ela imaginava. Então, esse nosso trabalho
vamos dizer assim, a consequência dele é a pessoa conseguir as coisas que ela quer, um entendimento sobre aquilo, ou a cura de alguma coisa. Mas, no fundo, é esse encontro consigo mesmo, com essa obra, com essa perfeição. Por isso que é muito, assim, eu vou até... Sim. Uma aula nós tivemos, sim. É muito lindo, sabe? É encantador mesmo. Então, assim, a pessoa não fala, olha, eu vim aqui porque eu não tinha um noivo, e eu continuo não tendo, mas hoje eu vi quanto eu preciso amadurecer, o quanto eu culpava meus pais, o quanto eu não me sinto suficiente. Então, hoje eu tô mais feliz comigo mesma. Hoje eu nem preciso de alguém para eu ser feliz. Se eu tiver, é consequência, nós vamos ser felizes juntos. Tirei essa necessidade. Então... é mais profundo do que, eu vou resolver essa questão, entende? Sim. Algumas pessoas se manifestam, né? A Fátima Castro tá mandando abraço pra você, né? É a minha tia aqui de Piraju. Fátima Castro também estamos com a Jennifer, o Johnny, o Mauro Passos, a Rosilene Albuquerque. Minha mãe. Sua mãe, olha, também ligada conosco. O Paulo Maciel, enfim, algumas pessoas aqui conosco. Eu queria agradecer, né? Realmente, olha, algo novo que eu conheci agora aqui, muito bacana, né? E que, com certeza, quando eu digo assim, quando a gente convida aqui uma profissional para o nosso jornal, é um horário nobre do rádio e sempre acaba servindo para alguém, né? Diretamente a mensagem, ela sempre cai diretamente a alguém. Então eu espero que você tenha conhecido um novo método. Muitas pessoas têm medos na vida, né? Então através de uma terapia você pode começar aí um tratamento para esse medo e mudar, né? Isso que te finca num lugar e não deixa sair daquilo por causa do medo, né? Através da Bia Albuquerque. Bia, queria agradecer você. Mais uma vez, deixe seus contatos pra gente e as suas considerações finais, por favor. Beleza, Anderson. Então, a proposta do trabalho com a metodologia humanoterapeuta é esse convite para se reencontrar consigo mesmo, né? Essa plenitude, esse prazer de viver, que nós somos feitos para ser felizes, com desafios, mas são oportunidades para o nosso crescimento, que isso também traz felicidade. Os meus contatos no Instagram, @BiaAterapeuta. O meu telefone, que é o WhatsApp, 14 98190 4818. E eu também gostaria de fazer um convite para o pessoal aqui, para os nossos ouvintes, por favor. Que hoje eu tenho uma atividade, né, às 19 horas, chamada Círculo da Vida, que é uma atividade que nós fazemos em grupo, que a questão de uma pessoa acaba servindo ali para reflexões da outra pessoa. Não é assim, cada um ir lá e fazer um muro das lamentações, não é isso. Sim. Mas assim, tem uma taxa, né, uma contribuição para participar, mas quem entrar em contato comigo e falar que viu hoje aqui a nossa participação, ganha cortesia. Olha, então, que legal. Um presente aí para quem... Vai ser pelo Instagram e... Entra em contato comigo pelo Instagram, que nós fazemos depois um grupo, uma chamada de vídeo pelo aplicativo Zoom. Que hora que vai ser? Às 19 horas. 19 horas. Então, é só entrar em contato que eu explico como funciona. Falar, eu queria saber, mas tenho medo, tenho vergonha. Então, pode mandar mensagem para mim que eu explico como funciona e fica essa cortesia aí para o pessoal que nos acompanhou hoje. Ok. Prazer em entrevistá-la. Obrigado pela participação e tenha uma boa tarde, viu, Muito Bia? obrigada. Boa tarde. Um abraço também ao Sérgio e ao Pedro, que está aqui nos acompanhando. Obrigado pela presença, viu? Obrigada.